Olá, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje vocês vão aprender muita coisa no que diz respeito à venda. Muita gente tem jeito para vender, muita gente não tem. Vocês vão saber a respeito disso com o Alexandre Lacava. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fausto. Você é palestrante, Sim, escritor, sim. está aí o livro, empresário, Uhum. coach pessoal, profissional e executivo certificado pela Sociedade Brasileira de Coach, professor de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Vendas e Negociação, praticante em Programação Neurolinguística, o PNL, especialista em conversão de vendas e negociações poderosas. Essa é a ideia. Faltou alguma coisa? Sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Eu Sim. acabei agora uma nova pós-graduação em neurociência. Sim. Sensacional. Amei a experiência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Mas agora eu queria falar sobre a sua vida pessoal um pouquinho. Ótimo. Pode ser? Lógico. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, sou paulistano. Nasceu onde? No Belenzinho, próximo ali ao Tatuapé. Sim, Meus pais moravam no bairro Tatuapé, sim. mas a maternidade ali da época Era no Belenzinho. era no Belenzinho. Então Sim. eu nasci no Belenzinho. Sim. Mora por lá ainda até hoje, não? Não. Eu fiquei por lá mais ou menos até o final da minha adolescência. É. No início da fase adulta, viajei para fora, morei um tempo em outros países. E quando voltei, já me mudei aqui de São Paulo, morei um tempo fora de São Paulo, numa cidade pequenininha aqui próxima, chamada Arujá. Sim. E aí logo em seguida eu voltei para São Paulo e já namorando, já querendo casar, Sim. mudei para Moca, Sim. né? Sim. E depois da Moca, quando começaram a nascer casei, começaram a nascer os filhos, eu mudei para o Pacaembu, Sim. muito próximo aqui de onde Sim, a gente sim. está hoje, e nessa região eu fiquei aí nessas últimas décadas. Que bom, que bom. Como é que foi sua infância? Olha, a minha infância foi muito interessante. Eu sou filho de um casal que teve 9 filhos. 9 filhos? 9 filhos. 8 filhos naturais. Eu sou o sexto de 9 filhos. 8 Sim. naturais. E mais ou menos quando eu tinha uns 14, 15 anos, meus pais chegaram, reuniram a família inteira e falaram: nós temos uma notícia para vocês. A gente ficou tudo assustado. A gente achou que eles fossem se separar. Sim. E eles foram comunicar que eles tinham tomado a decisão de adotar Mais um. o nono filho, a nona filha, enfim. E, nesse sentido, minha infância com muitos irmãos, pouca atenção, lógico, né? Eles tinham que dividir a atenção com muita gente. Então, foi uma infância de uma vontade mais afetiva por parte dos meus pais, mas, por outro lado, muito rico em brincadeiras, em diversão entre Claro, os irmãos. claro, Foi claro, muito interessante nesse sentido. Vocês se dão muito bem. A gente se dá bem, assim, como qualquer família, de vez temos em quando tem alguma encrenca, né? com certeza. Mas assim, uma família Isso é normal. personalidade muito forte também. Sim, sim. Então, aí é que começa, né? Exatamente. Tem filhos? Eu tenho 3 filhos. 3. Eu costumo dizer que são os meus grandes mestres na vida. Olha aí. Todos legal. já, aí missão cumprida, né? A gente diz que sim, né? Embora, na minha opinião, como genitor, sim, mas como pai, a sensação que eu tenho é que a minha missão será enquanto eu estiver vivo. Sim. Com muito prazer, Sim, claro. desafios, alegrias. Você consegue reunir todo mundo Consigo. aos domingos, por exemplo? A gente não se reúne com muita frequência. Sim. A caçula, por exemplo, a Carolina mora em outro estado, ela mora em Florianópolis, então essa... Né, Tá melhor que nós, hein? Morar lá, eu costumo dizer que ela é muito inteligente. Exatamente. Mas a gente se reúne sim, todas as datas comemorativas, a gente está reunidos e curte como família. Família é a base de tudo, né? É a base de tudo. A base de tudo. Alexandre, você tem mais de 20 anos de experiência em vendas. Exato. Como era o mercado quando você começou? Olha, Fausto, eu vou te dizer que ele não era muito diferente. Sim, a principal mudança nesses 20 anos, eu acredito ao avanço da tecnologia digital. Que, na minha opinião, ao contrário do que talvez muita gente imagine, eu não vejo como uma ameaça, muito pelo contrário.
tecnologia digital vem facilitando muito, trazendo agilidade, trazendo acuidade, trazendo capacidade de lidar com muito mais informações de uma vez só. Então, na minha opinião, a inteligência artificial, por Sim. exemplo, é uma aliada. Por outro lado, ela é extremamente desafiadora, não dá para negar. Sim. Estou te contando isso porque, para mim, essa foi a grande mudança em vendas nesses 20 anos. Deixa eu só trazer um fundamento de vendas para poder justificar essa minha resposta. Na minha opinião, vendas é ajudar os meus clientes a tomarem as suas melhores decisões. Se eu puder resumir, eu resumo Sim, numa frase sim, como essa. perfeito. Nesse sentido, há 20 anos atrás ou hoje, esse continua sendo a grande sacada, o grande caminho que faz com que os resultados aconteçam. Qual que é a tua orientação em vendas? Por que você trabalha em vendas? Se a tua orientação, o teu objetivo for eu faço os meus clientes tomarem as melhores decisões, vou te falar, cara, você está bem, você está fazendo negócios. Nesse sentido, não mudou. Agora, assim como eu estava te dizendo, a tecnologia digital mudou. Desafios por um lado, facilidades por outro, mas para mim ela faz um grande convite, que aliás tem a ver com um livro novo. Nós vamos falar sobre o livro. Ótimo. Então daqui a pouco eu te falo sobre o convite. Vendas, tem muita gente que acha que não sabe vender, né? Tem muita gente que acha que não sabe vender. Então, né? qual é a sua resposta? A primeira resposta é que eu digo assim, olha, vendas, ao contrário do que muita gente acha, mito, não é dom. Não, vendas não é dom. Eu sou um profissional que dedico a minha vida a fazer qualquer pessoa se tornar um bom vendedor. Então qualquer um pode ser um excelente vendedor? Não. Existem pessoas que têm facilidades, que têm características que, uma vez treinadas, desenvolvidas, elas fazem a diferença. Mas sim, qualquer ser humano. Pouquinho mais de lábia ajuda. Eu diria que mais do que... Isso é outro mito incrível. Vendas é menos sobre falar, menos sobre lábia e mais sobre a capacidade de ouvir, de entender aquilo que muitas vezes o teu cliente, ele mesmo não tem clareza. Essa é a grande sacada em vendas. Sim. Isso é o que vira o jogo. Sim, muito bem. Vamos falar do seu livro. Programe Sua Mente, né? Reprograme sua mente. Reprograme sua mente. Exatamente. Desculpe, eu errei aqui. Multiplique suas vendas. Multiplique. Você escreveu o livro quando? Agora? Eu escrevi o livro ano passado, em 2025. Era um livro que, como eu comento com algumas pessoas, ele já estava aqui dentro de mim há um bom tempo. Sim. E aí, por algumas coincidências, né, do dia a dia, eu numa visita à minha editora, porque já é meu terceiro livro, numa visita para falar sobre o meu livro anterior, uma brincadeira de uma das executivas, e aí, quando é que vai sair o terceiro livro? E eu falei, cara, não me provoca. Aliás, já que você está me provocando, o livro já está aqui, vamos conversar? E daí surgiram as conversas, o projeto, a aprovação pelo comitê editorial, a assinatura de contrato, o meu mergulho para colocar ele no papel e agora, finalmente, o lançamento nesse ano. Vou mostrar um pouquinho mais direto para o espectador esse livro aqui, olha. Para quem quer saber sobre vendas, precisa ler o livro dele. Tem tudo aqui, tá bom? Alexandre, por que alguém trava mesmo sabendo o que vai fazer? Isso é muito interessante. Existe um mecanismo, um funcionamento. Eu vou entrar um pouquinho em neurociência. Se ficar muito estranho, você me corta, enfim, tá. Para poder te responder essa pergunta. Existem alguns mecanismos no desenvolvimento cerebral que fazem com que, principalmente durante a infância, e aí eu estou falando mais especificamente entre os 3 e os 14 anos de idade. E por que essa idade é importante? Porque acontecem algumas modificações fisiológicas no cérebro humano de qualquer pessoa que provoca determinadas consequências. Uma delas é, a partir dos 3 anos, mais especificamente dos 3 anos, é quando nós, seres humanos,
com o cérebro, começamos a trazer os nossos primeiros pensamentos ou raciocínios lógicos. Você me pergunta, Alexandre, mas uma criança com um ano e pouco já fala. É verdade, mas se você notar, a fala dela é mais uma repetição do que um pensamento formado. Tudo bem? Sim. Até os 14, por quê? Depois dos 14, o cérebro humano sofre de novo uma nova poda cerebral e que acaba gerando algumas outras transformações. Mas neste período, aonde o cérebro humano começa a formar suas primeiras ideias, os seus primeiros raciocínios, coincide com o fato de uma criança estar vivendo, ela vive desde que ela nasceu, mas está vivendo experiências de adaptação e de conhecimento desse lugar onde ela está, desse mundo onde a gente vive. O seio familiar é o primeiro grande semeador de crenças na vida de qualquer ser humano. O cérebro, ele termina de se desenvolver, e isso a ciência já tem mostrado para a gente, pasmem, entre 23 e 24 anos de idade. Ou seja, o cérebro humano ele está em formação desde o feto até por volta dos 23 anos de idade. Uhum. Tanto do ponto de vista estrutural quanto funcional. Uhum. Então, o que isso quer dizer? Uma criança, um adolescente, não tem o aparato cerebral completamente formado para dar a ele a capacidade de interpretar a realidade que ele vive de uma maneira, por exemplo, como nós adultos temos Sim. essa capacidade. Sim. De qualquer maneira, a mente de uma criança já está trazendo pensamentos, já está trazendo conclusões e ideias. Então, imagina uma criança vendo uma discussão ou até um ato de violência dentro de casa, que a gente sabe que acontece Sim, nossa. muito dentro Claro, de casa. claro. Aquela criança, ela vive aquela experiência, ela sente a emoção, os sentimentos e as sensações daquela E cena. vai gravar. E aí que tá, a mente dela, sem pedir autorização, traz um significado para aquela experiência. É. Por exemplo, discussões, embates são perigosos, são violentos. Sim. Naquele momento, Fausto, essa ideia é a melhor coisa que ela pode criar para poder protegê-la ou diminuir o sofrimento, a angústia que ela está passando naquele momento. Legal? Sim. Aliás, provavelmente essa cena vai se repetir. E toda vez que essa cena se repete, aquela ideia que, uma vez associada àquela emoção, já fixada, ela se repete. E quanto mais ela se repete, mais ela se fixa. O cérebro tem um processo natural que, entre outras coisas, visa poupar energia. Eu estou falando dos neurônios, as células do cérebro, que faz com que pensamentos repetitivos, ideias insistentemente repetidas, se tornem automáticas. E depois de um tempo, pela automaticidade, deixam de ser conscientes. Um exemplo clássico que eu dou é dirigir. Quando a gente começa a dirigir, cara, toda a operação de direção ela é muito detalhada e eu tenho que pensar em cada movimento que eu faço. Hoje, como é que a gente dirige? Putz, a gente nem pensa para Tira dirigir. de letra. Exatamente, a gente é capaz de ir de um ponto ao outro e nem lembrar como é que a gente dirigiu para poder chegar até ali. Essa é a automaticidade, é o chamado sistema 1, né? Os neurocientistas chamam de sistema 1 do nosso cérebro. Ele é muito bom, ele poupa energia, ele facilita, ele encurta caminho, mas aí vem uma grande questão que responde, que traz, né, a conclusão, essa longa resposta que eu estou te dando à tua pergunta. Para quando as circunstâncias se mantêm estáveis, né, as condições, o contexto se mantém estável, a automaticidade ela é importante, ela ajuda. Mas, toda vez que a gente tem uma mudança de cenário, toda vez que a gente tem uma mudança de contexto, uma ideia que uma vez foi positiva, me trouxe ganhos numa outra circunstância, num outro momento, num contexto diferente, pode ser exatamente aquilo que está me derrubando. Então, a tua pergunta é, por que uma pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas muitas vezes ela não faz? Porque dentro dela existe uma crença, uma ideia, um raciocínio que se automatizou ao longo do tempo, do ponto de vista neurofisiológico, e que ela não percebe que, ao ser estimulada,
um gatilho acionar automaticamente aquela resposta que ela nem lembra mais. Então, o vendedor, diante de um cliente que passou por essa situação como criança, quando ele vê um cliente que chama ele para o embate, para uma discussão mais acalorada, de preço, porque ele tem uma objeção, sem perceber, a ideia que pula para a vida dele é justamente aquela: putz, embates são perigosos, embates inclusive podem ser violentos. Ele não tem clareza disso, mas o comportamento dele, a amígdala cerebral, que é uma outra parte aqui do nosso cérebro, que é, a gente costuma dizer que é o porteiro do cérebro, é a que detecta ameaças. Ela dispara antes mesmo que qualquer raciocínio lógico possa funcionar, alertando para esse vendedor: cara, aí tem perigo. Toma cuidado, porque esse caminho aí pode te levar para um lugar perigoso. E o que ele faz? Ele recua. Ele se acanha, ele deixa de seguir adiante numa discussão, sim, acalorada, né? Muitas vezes um embate até um pouco mais intenso, mas que justamente levaria ele a ajudar o seu cliente a tomar as melhores decisões. Mas ele não faz isso. Ele acaba recuando. Não é timidez? Muitas vezes a timidez vem como consequência desse tipo de situação. Sim, eu Sim. concordo com você. Sim. Muitas vezes uma timidez se explica através de um processo como esse que eu acabei de A gente descrever para vê, ti. por exemplo, muitos cantores aí, pessoas que falam para um grande público, etc., e a pessoa se diz, fora disso, se diz tímida, Sim, não é? sim, Mas consegue cantar, sim, e consegue ser ator, consegue um monte de coisa, né? sim, com E é certeza. tímido. Sim, com É, certeza. é. Eu atribuo, lógico que não é essa a única razão, existem outros aspectos que contribuem para isso na vida de uma pessoa como essa, mas eu sim atribuo que provavelmente crenças, ideias que se formaram num determinado momento da vida dele, que foram importantes, talvez possam estar causando essa timidez dele. A grande questão é o seguinte também, né, Fausto? Quer dizer que tudo que a gente criou ao longo da nossa vida como ideia, como crença, acaba sendo perigoso para a vida da gente? Não, lógico que não, né? E no livro eu abordo isso. Qual que é a grande questão para a gente examinar? Porque normalmente aí tem uma crença invisível, transparente. Tem alguma coisa que está doendo? Tem alguma coisa que está machucando? Tem alguma situação na sua vida que você está experimentando que você preferiria não experimentar mais? Deixa eu te falar. Meu convite é: examina, porque lá na base tem uma crença que você carrega aí dentro de você, determinando a maneira como você pensa, decide, age e os resultados que você obtém, Sim. mas você não tem consciência dela. E seu mais novo livro e recente, que é o Reprograme Sua Mente, Multiplique Suas Vendas. Você apresenta o método download mental. Como Exatamente, funciona? exatamente. O método download mental, ele foi sendo construído, ele foi aparecendo nos meus anos de atendimento em mentoria e coaching individual, em grupo, com equipes comerciais, no desenvolvimento de equipes comerciais. E, além do conhecimento da área comercial, uma coisa que me ajudou muito foi a minha curiosidade e os meus estudos. Desde o início da minha fase adulta, final da adolescência, meu grande interesse por psicologia, por filosofia e, enfim, autoconhecimento. E tudo isso sem que eu imaginasse, dentro da minha carreira como vendedor na área comercial, foi determinante. Acabou fazendo com que os meus resultados fossem extremamente expressivos. Quando eu começo a atender equipes comerciais, seja individualmente ou em grupo, nas mentorias, eu começo a perceber que muitas vezes, como você comentou minutos atrás, o problema não era falta de técnica, o problema não era falta de conhecimento. Eu falei, cara, tem alguma outra coisa que a gente não sabe o que travando o desempenho dessa pessoa. Os meus estudos, minhas vivências, cursos, pós-graduações e muito da prática acabou me mostrando que o caminho... Por que é tão desafiador a gente reconhecer ou a gente encontrar esses aspectos que nos bloqueiam? Porque eles são invisíveis, ou seja, eles se tornaram automáticos com o tempo e se tornaram invisíveis. Então, a essência do método download, e depois eu descrevo para você
o passo a passo, mas ele é assim: você não encontra essas verdades, essas crenças, através do raciocínio lógico. Pelo contrário, a mente produziu e tomou cuidado de resguardar esses aspectos de uma maneira tão preciosa, que ela cria mecanismos, a nossa própria mente cria mecanismos de proteção para nos impedir de acessar aquilo que a gente mesmo criou. Então, inspecionar, buscar soluções através do próprio raciocínio lógico não funciona. Qual é a grande sacada do método? A gente faz isso através das memórias emocionais, que muitas vezes não tem lógica, ela acaba, cara, mas não faz sentido. Mas é justamente aí que a gente encontra o caminho livre dos sistemas de proteção da mente para chegar na origem aonde aquela crença foi criada e que funcionava e que era o melhor que eu podia ter para trazer como aliada e lidar com aquelas situações. Mas que nesse outro contexto completamente diferente, traz um efeito completamente ao contrário. Então, vamos lá, rapidamente. Sim. O que é o método? Primeira coisa é, cara, tem alguma coisa, tá doendo? Tem alguma coisa que não tá legal? Aí tem um sinal muito importante. Não é castigo, não é desmerecimento, muito pelo contrário. Na minha opinião, é a vida, você mesmo, te mostrando que tem um aspecto importante para você transformar se você quiser. Então, dor, angústia, medo, paralisação, ou então raiva, enfim, não se sentir bem em relação a uma situação significa que ali na base tem alguma crença que um dia foi bacana, mas provavelmente hoje não está legal. Primeira coisa é essa. Segundo, explorar a situação, o contexto aonde essa dor aparece. Então é importante examinar. Sabe, como se um cientista entrasse num laboratório e começasse a descrever uma experiência que ele está fazendo. Então isso é muito importante. A pessoa procurar detalhar com o máximo de características possíveis a cena, o ambiente, as pessoas, aquilo que incomoda ela. E o pessimismo? E eu acho que eu não vou conseguir. Legal. Esse pessimismo, eu acho que eu não vou conseguir, na minha opinião, nada mais é do que uma outra crença subjacente a esta principal, que está operando e fazendo o papel direitinho que ela precisa fazer de bloquear qualquer tentativa de inspeção, qualquer tentativa de furar essa bolha que foi protegida com muito carinho. Isso. Sim. E a gente faz isso, a gente Sim. cria. Tem uma frase que eu costumo usar nas minhas palestras, Fausto, no final das contas, não importa no que você acredita, você sempre vai dar um jeito de provar que você está certo. Você acha que tem muita gente que não se conhece, né? Na minha opinião, se é ser humano, se está vivo, respirando, tem espaço para se conhecer. E muitas não se conhecem. Nesse sentido, É, todo e sim. qualquer ser humano É. tem aspectos em si mesmo desconhecidos. Todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. Na minha opinião, não existe uma pessoa que seja 100% autoconsciente de si mesma. Essa é uma condição humana. Quanto tempo leva para reprogramar uma crença? Depende, Fausto. Até porque existem crenças com intensidades e graus de convicção diferentes. Então, dependendo do grau de convicção que você tem sobre uma verdade na tua vida e da intensidade com que ela opera em você, você tem um tempo diferente para poder reprogramar ela. Eu tenho clientes que, em uma sessão e, consequente, em uma semana, viraram o resultado. Começaram a ter vendas muito acima do que tinham. Eu tenho outros clientes, aliás, eu mesmo, né, como o próprio laboratório de mim, tem questões que eu trabalho há anos, há décadas. E aí é muito interessante, Fausto, porque funciona como uma cebola, sabe? São por camadas. A gente vai tirando camadas que vão ajudando a gente a aumentar o nosso conhecimento sobre nós mesmos. Mas não significa que
Ah, resolvi. Não. Eu dei mais um passo no entendimento sobre estruturas que funcionam dentro de mim e que podem estar me ajudando ou podem estar me prejudicando. Cursos de oratória ajudam bastante, né? Cursos de oratório também ajudam É. bastante, sim. Ajudam a pessoa a se confrontar, a Sim. se defrontar com seus próprios fantasmas, Isso. as suas autocríticas. É. E, uma vez examinado, a gente acaba descobrindo que o monstro não é tão grande assim, né? É. Ou, na verdade, o mais interessante, cara, quem construiu ele fui eu. Quem construiu esse monstro fui eu. Então, cara, eu posso desconstruí-lo, né? Você é palestrante, mas tem muita gente que, quando se vê à frente de muitas pessoas, se intimidam e não consegue falar. Tem um frio na barriga Sim, e não consegue falar, sim. não é? Acontece, com certeza. E mais uma vez, um caminho não é o único aspecto que impacta nisso, mas mais uma vez, uma revisão de aquilo que você acredita sobre o ato de palestrar, né? E o que isso pode estar impactando na tua baixa performance é verdadeiro. Meu próprio caso, tá? Eu não nasci palestrante. Quando eu comecei a ter as oportunidades de subir no palco para falar, eu me confrontei com uma crença muito forte, Fausto, que era a seguinte: cara, eu vou subir lá para falar na frente de um monte de gente, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser enxovalhado de críticas. Com certeza, alguém ou várias pessoas na plateia vão me escorraçar de críticas. Cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou virar alvo para críticas alheias, sejam verdadeiras ou não. Eu tive que trabalhar isso na minha vida durante um bom tempo para poder ter a tranquilidade de subir num palco e fazer uma palestra como eu faço até hoje. Perfeito. Inteligência emocional e atendimento ao cliente. A inteligência emocional pode ser treinada ou é natural? Ela pode ser treinada, com certeza. Sim. Daniel Goleman, chamado o pai da inteligência emocional, né? Embora ele não seja, né? Muitos outros estudiosos e cientistas já trabalhavam essa questão antes dele, anos 70, anos 80, é que Goleman ele teve a grande sacada de popularizar inteligência emocional através do clássico livro dele, Inteligência Emocional. E é legal, eu estou citando ele por quê? Porque o próprio livro dele e as orientações dele, a maneira como ele conseguiu simplificar, traduzir para o cotidiano, ajuda a gente a aprender, a desenvolver inteligência emocional, tornando ela, sim, praticável, possível de ser desenvolvida. Existe um padrão emocional ideal para vender? Não. Não existe um padrão emocional ideal. Por quê? Porque não existe, na minha opinião, um padrão emocional ideal para um ser humano. Depende muito das circunstâncias, Do momento, né? não só do momento, mas qual foi o contexto em que ele nasceu, a família, o país, o lugar, a língua. A gente estuda isso em neurociência. Você aprender a falar numa determinada língua orienta a tua capacidade ou o teu direcionamento de pensamento. É muito interessante. Então, todo o contexto de vida influencia e sim, aí sim, pode moldar da melhor maneira possível a tua forma de desenvolver a inteligência emocional. Mas só para te dizer, só para te responder, não existe um padrão, tá? Até porque, ao contrário do que muita gente imagina, Fausto, inteligência emocional não é ausência de emoções. Isso, aliás, é uma patologia. Inteligência emocional é você, primeiro, reconhecer enquanto elas acontecem, né? Assim, tô bravo, ou tô ansioso, ou tô com medo. É você reconhecer isso e admitir isso. Isso é inteligência emocional. Porque quando você reconhece e admite, você assume não só a responsabilidade, mas o controle para direcionar a tua emoção para onde você quiser, a favor do que for interessante para você. E aí, nesse sentido, é muito particular. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde.
Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente mais, porque cuidar bem é entregar mais. Às vezes a gente acorda bem e às vezes a gente acorda mal. Sim. Aí, no dia que acorda mal, como é que tem que fazer? Legal. Bom, acho que uma coisa é, nem sempre a gente consegue sentar e fazer esse processo. Às vezes a cabeça está tão bagunçada ou o coração está tão machucado. Sim. Eu diria assim, uma coisa muito simples. Isso é do ser humano, né? Totalmente faz parte. Totalmente faz parte. Eu diria assim, duas práticas muito importantes que eu aprendi ao longo da vida para rapidamente trazer um mínimo de equilíbrio ou de estabilidade para que a gente comece a pensar realmente no equilíbrio emocional. Se você está próximo ou tem condições de fazer algum contato com a natureza, cara, é muito importante. Seja numa praça próximo de casa. Tem uma praça próximo da tua casa? Minha sugestão. Sai do quarto, porque a tendência é ficar no quarto escuro, não quero ver ninguém. Cara, sim, um esforço mínimo, vai até uma praça. Se aproxima ali de uma árvore, de uma planta. Não precisa conversar com ela, não precisa abraçar a árvore. Não é nada disso. O ambiente da natureza é um ambiente que naturalmente propicia um equilíbrio. Faz bem. Exatamente. Tem uma outra dica muito interessante. Vá até essa praça, ou não tem praça perto de casa, não tem problema. Saia de casa, desça do teu prédio, dê uma volta no quarteirão, caminhando. Qual que é o segredo aí? Dê um passo de cada vez e esteja consciente de cada passo que você dá, cada pegada no chão que você dá. Cara, o que é isso? Motivacional? Não, cara. Mais uma vez, neurociência ajuda a gente a explicar isso. O fato de você direcionar intencionalmente a sua consciência para uma atividade específica que você está fazendo, e nada melhor do que sentir os seus pés no chão, ajuda o teu organismo como um todo a criar de novo um caminho para um mínimo de equilíbrio, o que vai te possibilitar começar a transformar alguns pensamentos, observar que talvez aquela discussão da noite anterior ou aquela venda que eu perdi não é o fim do mundo e que sim, existem algumas possibilidades diferentes. Vira a chave e pronto, né? Exatamente. Como lidar com uma rejeição em vendas de forma saudável? Legal. Na minha opinião, é menos julgamento, e aí, nos dois sentidos, menos julgamento do cliente, do mercado, da empresa, porque normalmente a reação é, o cliente é um imbecil. O mercado está muito difícil. A empresa não me dá as condições que eu preciso. Então, isto é julgamento. Tá? Ou então o auto-julgamento. Putz, eu não tenho competência. Eu não nasci para isso. Eu nunca vou conseguir ser um bom vendedor. Putz, em ambos os sentidos, julgamento. Então, para lidar melhor com uma rejeição, o principal é analisar dados e fatos. Somente dados e fatos. Bom, o que o cliente falou? O cliente falou que vai pensar. Ou o cliente falou que nesse momento ele não precisa. Bom, deixa eu repetir então o que ele falou. Ele falou que neste momento ele não precisa. Ele está dizendo que eu sou incompetente? Não. Ele está dizendo que por isso o mercado está impossível? Não. Ele só está me dizendo que neste momento ele não precisa. Interessante. Eu estou satisfeito com isso? Não. O que eu posso fazer nesse sentido? Poxa vida, me surgiu uma curiosidade. Por que será que neste momento ele não precisa, ao contrário do que eu imaginei que ele precisa? Vou ver se ele me dá a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. Pronto. Agora, quando o cliente diz que vai pensar, Sim. O vendedor não dorme de noite, né? Pois é. Aliás, eu diria para você, dorme menos ainda aquele que levanta da mesa sem a curiosidade de perguntar para o cliente,
Sim, em decisões importantes eu também preciso pensar. Mas curiosidade, inclusive que talvez eu consiga te ajudar a pensar melhor. No que você precisa pensar? Certo. Pronto, eu abri Certo. de novo um espaço para continuar dialogando com ele. Até que ponto um bom vendedor deve insistir com o cliente? Até o ponto em que o cliente seja extremamente claro com ele no caminho que ele está decidindo seguir. Por exemplo, tem clientes que dizem para mim, eu estou naquele processo de follow-up. O que é o follow-up? A gente faz a proposta, manda a proposta para o cliente, Sim. e aí apresenta, e aí depois o Fica cliente, vou aguardando. conversar com o meu sócio. O Sim. que você vai precisar conversar com o Sim. seu sócio, né? É. E aí aquela coisa, cliente, putz, estou te ligando para saber se você conversou com o teu sócio, né? Tem clientes que falam, não, então, enquanto o cliente demonstra que ou ele não comprou de um concorrente, ou então aquela necessidade, aquela ideia dele não mudou, eu continuo fazendo esse follow-up, eu continuo persistente na minha caminhada de ajudar ele a tomar decisão. Mas, por exemplo, o cliente pode virar e falar o seguinte, Alexandre, deixa eu te falar, olha, infelizmente para você, a gente chegou a uma conclusão de que um outro fornecedor tem uma melhor condição e nós assinamos o contrato com ele. O que eu posso fazer nesse sentido? Cliente, se você puder me ajudar muito, qual foi o diferencial que fez vocês tomarem a decisão que talvez eu possa trabalhar para que num futuro eu também consiga fazer? Pronto, mas acabou. Sim. Aí acabou. Ou então o cliente falou, Alexandre, deixa eu te falar. Por exemplo, no caso de palestras, né? Mandei a proposta, cliente... Chega um momento que o cliente fala, Alexandre, deixa eu te falar, cara, nós mudamos o projeto. Aquele evento que a gente ia fazer, nós não vamos mais. Nós mudamos a reunião com palestras, nós decidimos fazer uma viagem para a nossa equipe. Pronto, ele mudou de ideia. Não tem mais por que eu continuar ali insistindo em algo que não vai mais acontecer. Claro. Então, nesse momento, cara, pronto, parou. Até porque, Fausto, só para complementar, uma inteligência muito importante em vendas é justamente fazer uma leitura do cliente. É importante que a gente gaste o mínimo tempo necessário com aquele cliente que a gente entende que não é um cliente que está preparado ou que naquele momento realmente vai seguir adiante com você. É saudável que você... Legal, cara, estou indo para o próximo, estou indo para outro. Por quê? Porque em vendas a gente é cobrado por metas, por tempo, enfim, essa habilidade de leitura do cliente é fundamental. A venda por telefone. A gente recebe proposta quase que o dia inteiro no celular, né? Sem dúvida. Aí o vendedor tem que ser muito bom, porque Sem primeiro dúvida. você não sabe com quem está falando, Exato. não é? Sim. Não sabe qual vai ser, e o cara normalmente insiste. Sim. Insiste. Até o ponto que você diz, olha, eu estou numa reunião e preciso desligar e tal, e cai fora. Mas aí é o chato, né? Não é o vendedor. Sim, sim. Infelizmente, muitas empresas abusam desse tipo de recurso, né? Que são chamados telemarketings, né? Inclusive, eu costumo dizer, para mim, telemarketing não é venda. Está na categoria de marketing. É diferente, cara. É mais propaganda do que venda. Venda é justamente ajudar o cliente a tomar a melhor decisão que ele precisa tomar. Sou completamente a favor à propaganda, ao marketing. Eu mesmo faço muito marketing, muita propaganda. Por quê? Nenhum cliente que esteja passando por uma dificuldade de vendas vai me chamar se não me conhecer, se não saber que eu sou um especialista. Sim. Por isso que a propaganda e o marketing é fundamental. Sim. Eu preciso que as pessoas saibam que eu existo e que eu faço o que eu faço. Por quê? Quando a dor delas surgirem, elas vão lembrar que eu sou uma opção e uma opção interessante. Sim. Pronto. Aí entra a minha habilidade de ajudar elas a entender o que de verdade elas precisam e que sim, eu tenho aquilo que eu posso entregar. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente porque o capitalismo deixou de ser uma grande ferramenta mercantilista que facilita as nossas vidas nas trocas. Se a gente pegar os primórdios do início do mercantilismo, a gente vai entender que era isso, e se tornou aquela coisa assim, vencer a qualquer preço, né? Ficar rico pela riqueza em si
esquecendo do princípio fundamental, que é a grande troca para que a gente possa viver bem em sociedade. Né? E aí, nesse sentido, a gente vê estratégias que são extremamente dilacerantes para a equipe, para o mercado e, consequentemente, para os clientes. Porque você estava me relatando aqui agora, Fausto, e a tua própria expressão não era uma expressão de satisfação, cara. Pelo contrário, você fala, cara, pô, toma meu tempo, é chato, sabe? Fica uma coisa constrangedora, né? Enfim, mas infelizmente algumas pessoas resolvem tomar decisões nesse sentido e tudo bem. A questão de vocação. O vendedor, às vezes, não tem vocação para esse tipo de trabalho, né? Eu acredito que é um engano. Eu acredito que é um engano. Por quê? Assim como falar, assim como caminhar, vender implica aprender técnicas e praticá-las. Repito, eu faço qualquer pessoa ser um bom vendedor. A vocação, ela ajuda a colocar num patamar diferenciado. Vou pegar um exemplo bem rápido aqui, prático, né, que está em voga agora por conta da polêmico, até por conta da Copa, convocação do Neymar, né? Assim, qualquer jogador de futebol, se treinar técnica, metodologia, com persistência, pode jogar bem bola? Pode. Mas qualquer um vai se tornar um Neymar? Deixa eu te contar, cara, não vai. Porque por algum motivo ele traz características na constituição dele, física, mental, emocional, que fazem uma diferença. Mas sim, com técnica, com metodologia e com treino, qualquer ser humano pode sim se tornar um bom jogador de futebol. Aproveitando a deixa, eu sou a favor da convocação do Neymar. Legal. Porque ele é um exemplo como jogador, né? Sim, como jogador. É um craque, não tem o que se discutir. E sim, pode, num momento decisivo, fazer a diferença. Eu estou curioso para ver como é que o Lancelotti vai cuidar dele, vai tratar dele, vai utilizar ele. Confesso para você que eu estou curioso. A gente tem saudade do futebol de arte, né? Exatamente. Que hoje não existe mais, é um futebol mais violento. Você torce para que time? Eu, como um bom corintiano, sou fã do Dr. Sócrates, né? Que você acabou de falar de um futebol arte, de um futebol jogado ali nos pés. Sim, mas quem não gostava dele? Nossa, né? Sobre excelência no atendimento. Qual é o maior erro que as empresas cometem ao treinar equipes para atendimento ao cliente hoje em dia? Interessante. Talvez o maior erro seja treinar as equipes mais preocupadas em argumentar com o cliente, em fazer o cliente entender por que o processo da empresa funciona como funciona, por que o produto é daquele jeito, ou seja, a falar mais e treinar pouco em escutar mais. Acho que esse é o grande erro das empresas, né? A grande sacada no atendimento ao cliente é a capacidade de você ouvir. E não é simplesmente escutar, né? Mas é ouvir com interesse genuíno de compreender o que é que está pegando para o cliente. Essa é uma grande falha no treinamento, no desenvolvimento das equipes de atendimento ao cliente. Aliás, Fausto, vou aproveitar a tua deixa e vou dizer uma coisa para você. Com o avanço da tecnologia digital, inteligência artificial, chatbots, atendimento por inteligência artificial, eu vislumbro ou eu vejo que um futuro de equipes comerciais será o que hoje a gente tem como equipes de atendimento ao cliente. Então, aquelas equipes que realmente estão focadas em ouvir o cliente são as equipes com maior oportunidade de vender, porque são elas que identificam brechas, espaços, lacunas que devem ser preenchidas e por isso muitas vezes o cliente está à procura daquilo que ele está procurando. Sim. Você tem ligação com a DVB, não? Com a ADVB? A DVB Associação Brasileira de Vendas, uma coisa assim. Eu já fui associado um tempo, hoje não tenho uma associação direta com eles, mas eu já fui associado sim. O que mais destrói a confiança do cliente logo no primeiro minuto de conversa?
a confiança do cliente, É. interessante. Na minha opinião, é o vendedor sem... Deixa eu escolher, tem duas coisas que são primordiais, mas tem uma que é mais ainda. E Tem depois empatia aí no meio, né? Tem. Essa que eu ia dizer, mas eu vou te dizer, É. ela não é a mais prejudicial, mas é sim a confiança do cliente é destruída quando o vendedor chega querendo empurrar aquilo que ele acha que é o que o cliente precisa. Sim. Quando ele chega já seguro, com a verdade de que eu sei o que você precisa, tá aqui, ó. Sem este copo com água, sua vida tá acabada. Ou você compra ele, que é a melhor oferta que você pode ter hoje, ou então deixa eu te avisar, cara, você tá perdido. Pronto. É aí onde o cliente, onde o cliente perde a confiança no cliente. Por quê? Porque das duas uma. Ou ele já percebe de cara o que tem diante dele é um grande falastrão, alguém que está só preocupado em bater a sua própria meta e não está nem aí para ele. Ou então ele fica acuado, ele fica com medo. Ele entra no modo defensivo por conta da ameaça que foi acabado de colocar diante dele. Tá? E nos dois sentidos a confiança acaba sendo afetada. Tem a questão da empatia que você falou, que é o que eu chamo de conexão. A conexão, assim, vendas é relacionamento. E relacionamento depende de confiança. Como é que você constrói confiança? Conexão. Um bom exemplo seria um médico, né? Às vezes a gente vai em algum médico e não tem empatia. Exato. E aí não tem jeito, não. É melhor mudar de médico. Exatamente. E aí você, por exemplo, do início do nosso papo aqui hoje, fez uma coisa muito legal, que é o que eu recomendo para a maioria dos vendedores e até, por exemplo, dos médicos, porque médico é um grande vendedor. Como assim médico é um grande vendedor? Lógico, do que adianta o médico fazer o diagnóstico, receitar o medicamento e não ter a certeza que o paciente, quando volta para casa, está tomando o medicamento? Sim. Cara, ele precisa vender a ideia para o paciente de por que seguir o tratamento é importante, tudo bem? Que é trazer um assunto que muitas vezes não está relacionado ao assunto do negócio, mas que pode aproximar os dois. Por exemplo, você começou o nosso papo hoje falando sobre família, né? Falando sobre... Cara, isso é muito legal, sabe? Isso faz a gente já se conectar. Pô, que legal, teve um interesse ali já, pô, de onde eu vim. Cara, isso muda o jogo, sabe? Já começa... Não decide venda, mas começa a construir os primeiros créditos de confiança nessa relação que vão ser tão importantes ao longo desse trajeto. Perfeito. Alexandre, estou mostrando aqui o nosso portal. É um portal só de artigos, de personalidades, de notáveis, de empresários, e à sua disposição para escrever a hora que você achar que deve, tá bom? Se chama Orbis News, tem mais de 100 mil leitores, então, à sua disposição. O convite já está aceito, agradeço com muito prazer. E vai ser muito bom ter um artigo seu. Muito obrigado. A aparência do vendedor influencia na hora de fechar negócio? Influencia, a aparência influencia. Eu não diria que ela é determinante, mas como existe aquele ditado, né, uma crença popular, né, não basta ser, você precisa parecer ser, né? Então, nesse sentido, sem dúvida, além de ter muitas habilidades, além de praticar, desenvolver as habilidades que ajudam um bom vendedor a fechar bons negócios, você também precisa cultivar uma aparência que demonstre isso, que ajude o mais rapidamente possível o teu cliente a ele mesmo fazer essa leitura de você, sabe? Então, o melhor que eu indico é, se você puder estudar um pouco o teu cliente antes de entrar em contato com ele, cara, é o melhor. E hoje, com a tecnologia digital, redes sociais, isso ficou muito mais fácil do que era, por exemplo, há 20 anos atrás. A gente não tinha esses recursos. Você dá uma olhada para ver quem é a pessoa. Hoje você entra dentro de uma rede social, você já percebe estilo de vida, como essa pessoa gosta de se vestir e tal. E aí o melhor é que você possa, tanto na forma de se vestir, quanto no jeito de se apresentar, se sintonizar, espelhar aquilo que você percebe do teu cliente. E aí eu estou falando, você citou a questão da aparência, né?
Mas eu estendo essa ideia não só para a aparência, a maneira como você se veste, mas o tipo de vocabulário que você usa, as expressões que você Sim, fala, sim, o tom de voz que você sim. usa, a postura diante do cliente. Então, uma postura mais parecida com aquela que o cliente tem na sua própria vida ajuda ele a reconhecer que diante dele tem alguém que, poxa, se Sim. parece Uma comigo. pessoa interessante. Exatamente, é uma pessoa interessante. É, Exatamente. é. Na velocidade em que estamos com a inteligência artificial, Alexandre, quais competências humanas em vendas com o robô? Com o É, robô, é. tá, eu vou acrescentar, tá bom? Eu vou te Sim, falar com o robô e além dele. Assim, com o robô é justamente aprender essa tecnologia, né? Hoje já existem inúmeros cursos para que qualquer pessoa, inclusive gratuitos. Ah, não tenho dinheiro. Cara, deixa eu te avisar, não é desculpa, porque existem vários cursos gratuitos das quais você pode começar a aprender a como lidar com a inteligência artificial. Aliás, a própria inteligência artificial ela é gratuita. Ah, mas eu dependo de um Wi-Fi. O Wi-Fi também, em muitos lugares, hoje é gratuito. Então, é muito difícil dizer que né, é mais uma desculpa. E sim, eu entendo que muitas vezes seja melhor você dizer, eu não posso ou eu não tenho condições, do que enfrentar o desafio de lidar com aquilo que você precisa lidar para poder fazer o que você precisa fazer. Nesse sentido, aprender como mexer com uma inteligência artificial, né? Como ter uma inteligência artificial é, trabalhando a teu favor. é. Eu faço isso todos os dias, né? Até porque eu preciso trabalhar com ela. Ela economiza um tempo valioso para mim. Ela aumenta a minha produtividade. Ela traz mais consistência para aqueles conteúdos que eu produzo. É muito legal, tá? Então, como lidar com a inteligência artificial hoje, com o avanço da tecnologia digital? Aprenda, aprenda. É isso. Não precisa ser o Tem que melhor. conhecer porque ela veio para o bem, mas veio para o mal também, né? Eu considero que ela vem, assim como qualquer coisa na Sim, vida, né, Fausto? sim. A gente pode usar para os dois lados. Mas tem uma ideia interessante que eu queria compartilhar, se me É, permitir. É, esse susto ou essa ameaça que muita gente vê na inteligência artificial, e quando eu falo especificamente agora da área comercial, para mim, ela é fundamental, porque não só ela me ajuda a facilitar o meu trabalho, melhorar a qualidade das minhas relações, economizar o meu tempo, mas a inteligência artificial está me lembrando que existe um aspecto que ela não é capaz de fazer e que em vendas é fundamental e que sim, eu, ser humano e qualquer ser humano temos e talvez seja a hora de olhar com muito mais carinho e desenvolver mais. É a inteligência emocional. A máquina não sente. A máquina não é capaz de sentir. Ela não é capaz de fazer empatia. Ela não é capaz de ter compaixão. claro. E esses são aspectos fundamentais em qualquer relacionamento. E lembrando que vendas é relacionamento. Esse é o grande convite. No seu livro você fala sobre liderança em vendas. Uhum. O que muda ao sair da execução para a gestão? Hum. Mudam técnicas, mudam habilidades. Quando você é um vendedor, por exemplo, né, o que é importante? Por exemplo, em questão de gestão do tempo. Você saber bem como lidar com a agenda que vai te permitir visitar o maior número de clientes possíveis. Tudo bem? Quando você vira um gestor, como é que fica essa questão da dimensão do tempo? Cara, muda completamente. Por quê? Porque além de você ter que ter agenda para continuar visitando alguns clientes, sim, porque o gestor, ele normalmente acaba visitando aqueles clientes que são os mais importantes. Mas ele também precisa desenvolver uma outra habilidade que é manejar a agenda dele para poder conversar com a equipe, para poder conversar com as outras áreas correlacionadas, financeiro, almoxarifado, marketing, que também fazem parte do trabalho, assim como tempo para poder receber qual é a cultura ou as novas estratégias da empresa que ele precisa desdobrar para a equipe. Então, percebe? Muda várias coisas. Para simplificar, tem 3 grandes dimensões, aspectos que mudam quando você deixa de ser um vendedor e passa a ser um líder comercial. Habilidades, as habilidades mudam. A maneira como você faz a gestão do teu tempo
e valores profissionais. Esse é o segredo do bom vendedor. Esse é o segredo do bom gestor que foi um bom vendedor. Sim. Porque tem isso. Muitas empresas pecam, erram por promover a gestor aquela figura que era a que mais vendia na empresa. Ser um bom vendedor não significa necessariamente que você será um bom gestor. E aqui aparece o livro onde eu mergulho nesse tema, né? Que é o meu Perfeito. livro anterior, 7 Passos para Ser um Líder de Vendas, best-seller, já estamos aí na 6ª edição, mais de 20 mil exemplares vendidos no Brasil, e que tem, felizmente, orientado, facilitado a vida de muitos gestores. Isso que você falou se aplica muito em política também, né? Ah, que interessante. É. Me ajuda a visualizar isso. Eu vou te dar um exemplo. Aham. O Pita foi prefeito de São Paulo. Lembro. Eu fui secretário dele. Ah, de que esporte, legal. na área de esporte. Aham. Ele não tinha nenhum perfil político, Certo. muito menos para ser prefeito de São Paulo. Tá. Ele foi imposto como Certo. candidato Perfeito. e deu no que deu, Pois é. não é? Eu Eu lembro. acho que esse é um exemplo bem claro. Sem dúvida, sem É. dúvida. De que uma coisa não necessariamente garante É. o sucesso na outra. É, Embora o ambiente seja parecido mesmo, habilidades, competências, gestão do tempo e valores profissionais precisam mudar, porque senão você não dá conta. É. Senão não acontece. Tanto é que não necessariamente você precisa ter sido o melhor vendedor para se tornar o melhor gestor. Tem Claro. pessoas que são muito melhores gestores comerciais do que vendedores. sim, É muito natural que Sim. isso aconteça. sim, perfeito. Qual é o papel do líder no emocional da equipe? O papel do líder é determinante, porque ele pode tanto terminar de destruir o emocional da equipe, né, sendo um líder, por exemplo, ditador, ou aquele líder que fica microgerenciando, fica tentando, cola no vendedor, querendo saber cada passo que ele dá, sufocando, inclusive a criatividade que o vendedor pode É o que a demonstrar. gente chama de cri-cri, né? Exatamente, no popular cri-cri. Ou ele pode ser um gestor que ajuda o vendedor a lidar com fragilidades emocionais ou então fortalecer aspectos emocionais para poder ter boas vendas. Por exemplo, eu tive um gestor, meu primeiro gestor na área comercial, 20 anos, quando eu caí em vendas, porque assim como a maioria dos vendedores, eu não escolhi ser vendedor, eu caí em vendas, né? Eu tinha um diretor que era muito interessante. Nas reuniões de apuração de resultado, diferentemente do que tudo que eu tinha visto, ele não era aquela pessoa que falava assim, e aí, quanto que você vendeu? E aí, quanto você vendeu? E aí, quanto você vendeu? Não. A pergunta mais importante que ele fazia para a gente na reunião, nós vamos falar daqui a pouco sobre números, mas antes eu quero saber o seguinte, na semana que passou, eu quero saber qual foi a questão mais importante que você aprendeu sobre vendas, ou sobre o mercado, ou sobre clientes. Caramba, cara, uau, meu. Isso me dava a oportunidade de fazer uma autoanálise, me dava a oportunidade de compartilhar o que eu tinha aprendido, se aquilo era importante ou não, e isso me incentivava cada vez mais a me expor. Ponto fundamental para quem trabalha com vendas. A última pergunta. Como você descobriu essa desenvoltura que você tem? Com que idade? Foi com uma idade mais avançada. Na verdade, assim, você me perguntou quando criança, né? Eu, quando criança, tinha uma espontaneidade muito grande. Algumas coisas aconteceram, Fausto, que fizeram eu me tornar mais introspectivo, mais tímido. Passei décadas lidando com isso ou lutando com isso. Acho que a minha curiosidade de me entender, de descobrir da onde vinha a minha loucura, me fez começar a olhar para mim mesmo. E aí, já como executivo, eu tive o privilégio, a oportunidade de assumir alguns cargos de liderança, e aí na liderança, onde eu tinha que me expor, primeiro para a minha própria equipe, e depois eu tinha que me expor entre os meus pares, os outros gerentes e diretores, ali eu comecei a perceber que eu tinha deixado para trás, lá na infância, uma desenvoltura que era importante. Nas reuniões, quando eu me colocava,
porque eu entendia que aquilo era importante, as pessoas me elogiavam. E foi aí que eu reconquistei, que eu redescobri essa desenvoltura que você me perguntou. Muito obrigado. E hoje aqui dando uma lição para muita gente aí que está assistindo. Muito grato pela sua presença aqui. Eu gostei imensamente da sua entrevista. A porta está sempre aberta, o portal também está à sua disposição, tá bom? Tá bom, adorei. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua inteligência e maneira agradável de conduzir esse bate-papo que me deixou tão à vontade. Que Muito bom, obrigado. Muito Faustão. obrigado. Ao espectador amigo, muito obrigado pela atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.